Eu quero convidar você a vir comigo para uma meditação na palavra do nosso Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, alguns versículos apenas. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Quando nós passamos a meditar nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, Jesus, ele no seu ministério terreno, a preocupação constante do Senhor em instruir a sua igreja, em instruir os seus apóstolos, haja vista que eles estavam no colégio apostólico, 3 anos e meio aproximadamente, sendo instruídos, sendo orientados pelo Senhor Jesus, sendo discipulados pelo Senhor. O nosso Senhor Jesus, ele foi mestre em discipular, ele era o mestre por excelência, e no momento de discipulado, o Senhor Jesus, ele pega um fato a ser narrado a respeito da eternidade, a respeito dos céus de glória, a respeito da cidade celestial, a respeito do arrebatamento da igreja, pois o arrebatamento, ele envolve morarmos na cidade celestial, ele envolve o céu de glórias. E Jesus, preocupado com a situação espiritual dos seus apóstolos, discípulos chamados apóstolos, e posteriormente da sua igreja, Jesus, ele começa a narrar uma história de um casamento. Jesus pegava os fatos comuns aos dias atuais em que eles viviam, e o Senhor transportava o ensinamento para as coisas celestiais, para as coisas espirituais. E Jesus, ele começa a contar a história de 10 virgens que foram alistadas para um grande casamento. E a Bíblia, ela nos mostra que 5 delas eram prudentes, mas as outras 5 eram nércias. E a Bíblia continua narrando e dizendo que, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Quando nós nos deparamos com esta história, com essa narrativa do Senhor Jesus, nós vemos que quando o Senhor começa a narrar os acontecimentos, como eles se darão no ato do arrebatamento, o Senhor Jesus fala, então, e essa é a expressão, então, ela denota o tempo exato em que Jesus virá buscar a sua igreja, denota o momento exato em que Jesus virá dos céus buscar a sua igreja. E eu sempre transporto o momento do arrebatamento, porque a palavra arrebatar tem um sentido de arrancar com força, com violência, e eu sempre ilustro nos momentos em que posso fazer isto, e trago a comparação de um casamento literal. Pelo menos os casamentos mais antigos, nós, quando presenciávamos esse casamento, nós vemos a igreja repleta de convidados de um lado e de outro lado. Vemos o noivo que ele entra para o altar primeiro com a sua mãe, ele vai até o altar e lá no altar ele tem um chefe de cerimônia que é uma autoridade religiosa. Ele está à espera, não só ele, mas o noivo, que fica virado para a porta, e os espectadores também estão à espera, todos os convidados à espera da noiva que irá se aproximar na porta da igreja. Há uma expectativa muito grande, e ali no meio da igreja
um laço, pelo menos os antigos casamentos eram assim, colocavam um laço no meio da igreja, e aquele laço estava amarrado, ficava amarrado, e quando a noiva, ela se despontava ali na porta da igreja, se aproximava ali, melhor dizendo, quando ela chegava na porta da igreja, as trombetas dentro da igreja começam a soar e proclamar que a noiva, ela se posicionou para o momento do casamento, da entrada dentro da igreja. E ao se posicionar a noiva, e junto com o pai dela, ao lado do pai dela, as trombetas anunciam o posicionamento da noiva, os espectadores se levantam e começam a se tocar então a marcha nupcial. E ao começar a tocar a marcha nupcial, a noiva vem vindo para dentro da igreja muito bem devagar, muito com calma, e o noivo vai ao encontro da noiva, e no meio da igreja, eles se encontram, o pai da noiva, a noiva ao lado do seu pai, e a noiva e o noivo pegam um laço, desatam um laço, o pai entrega a noiva ao noivo, e os dois vão para o altar bem devagar, e chegam à presença do mestre de cerimônia. O que isso quer dizer para nós? Como será o arrebatamento da igreja? Será semelhante ao casamento humano, um casamento que nós fazemos, um casamento que nós presenciamos, um casamento que nós realizamos. Quando o Senhor Deus der a ordem para soar a última trombeta, os salvos que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão na espera do arrebatamento da igreja, aqueles que clamam dia e noite, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aqueles que estão aos pés do Senhor, aqueles que estão clamando dia e noite, pedindo ao Senhor, Senhor, venha buscar a sua igreja, Senhor, venha arrebatar a sua igreja, Senhor, venha levar a sua igreja, aqueles que estão perseverando na presença do Senhor, esses escutarão o soar da trombeta. Os mortos que morreram em Cristo, aqueles que já foram primeiro do que nós, eles ressuscitarão nos seus corpos gloriosos, e nós, os que estivermos aqui na terra, nós teremos nosso corpo transformado num corpo incorruptível, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. O Espírito Santo, que simboliza o Pai, a noiva simboliza a igreja, o esposo, o noivo que está indo ao encontro da noiva, simboliza o Senhor Jesus, o chefe de cerimônia simboliza Deus. É o Espírito Santo que vai levar a sua noiva ao encontro do noivo nos ares, e nos ares dar-se-á o casamento da igreja com o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o mundo não há de presenciar esse ato, porque ele será um ato desconhecido para a humanidade. Porque na segunda vinda do Senhor Jesus, na sua primeira fase, o Senhor virá para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja, e nós nos encontraremos nos ares, onde se dará uma alegria incontável, uma alegria que não dá para explicar. Bendito seja o nome do Senhor. E lá nós veremos o Senhor Jesus, encontraremos-nos todos nos ares, para irmos para o céu de glória. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Por esta razão, aqui há um despertamento. Jesus mostrou esta história, esta narrativa, para que a igreja possa estar alerta, a igreja possa estar vigilante, a igreja possa estar sóbrio, aguardando o Senhor. Porque embora aparentemente o noivo possa estar tardando, ainda que o Senhor não retarde a sua promessa, embora muitos a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Embora para alguns esta promessa ela possa estar tardando, mas esta promessa ela há de se cumprir para a glória do nome do Senhor. O Senhor Deus cumprirá esta promessa na pessoa bendita do Senhor Jesus.
Daqui a pouco sairá a ordem para que a igreja seja arrebatada e nós iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. O tempo está se fechando, os dias estão correndo velozmente e o tempo está dizendo que algo vai acontecer neste planeta Terra. Algo irá acontecer, e este algo que irá acontecer é o arrebatamento da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Este grande evento está para acontecer, porque Mateus capítulo 24, o Senhor mostrou que o tempo exato, quando Ele voltaria, embora Ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus estava humanizado quando disse isto. Hoje Jesus está à destra do Pai. E Jesus, sendo Deus, Ele tem o exato momento quando Ele virá buscar a sua igreja. Mas Jesus deixou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o capítulo que antecede o capítulo 25. Jesus deixou ali sinais que mostrariam o tempo da aproximação do arrebatamento. O tempo que estaria dizendo para mim e para você que Jesus breve virá, que o arrebatamento é real e que há de acontecer. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade para nós revermos os nossos conceitos, para nós revermos os nossos modos de viver, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir, de proceder, porque nós, Igreja do Senhor, temos que nos preocupar, porque brevemente Jesus virá buscar a sua igreja. Precisamos nos despertar, porque o arrebatamento está chegando, a hora está chegando, o momento está chegando em que Jesus virá buscar a sua igreja. E se você está distanciado da presença do Senhor, não tarde a voltar para a presença do Senhor Jesus, porque Jesus breve virá nos buscar. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que Deus em Cristo Jesus nos fortaleça e que Deus em Cristo Jesus nos ajude a prosseguirmos em frente até aquele grande dia, quando estaremos fazendo parte deste grande evento que irá surpreender a terra. Deus em Cristo Jesus venha nos abençoar. Eu sou o pastor Eliseu Bernardo, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Nova Esperança. Lhe convido a se inscrever no meu canal e nos ajudar no crescimento deste canal. Deus irá lhe abençoar. Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.